Pessoal, que bom que vocês voltaram. Hoje nós vamos falar aqui no Tomate na Mão sobre o episódio 11 da série O Problema dos Três Corpos, produzida pela Tencent TV. Esse seriado, produzido lá na China, é baseado num livro do Liu Cixin, que é um escritor chinês também, um livro muito bacana, O Problema dos Três Corpos. Esse livro aqui, especificamente, é um livro muito bacana de ficção científica, eu gosto muito dele, e o seriado tá de graça no YouTube. Se você quiser aprender onde é que você acha esse seriado no YouTube, como botar legenda em português e tudo mais, lembra, é um seriado em chinês, né? Mas se você quiser ver essas coisas, eu recomendo que você vá lá no primeiro episódio desse meu playlist sobre a série em que eu explico esses detalhes. Eu vou deixar um card em algum lugar por aqui, caso você queira ver lá, né? Bom, eu vou fazer uma rápida revisão do que aconteceu na série até aqui, para a gente entrar então no episódio 11, né? Bom, a série começa quando alguns cientistas começam a se suicidar no mundo, né? A época aqui é 2007 mais ou menos, e aí alguns cientistas começam a se suicidar. Por exemplo, a Yang Dong, que é essa astrofísica que aparece. E aí ela deixa um bilhete dizendo a física não existe mais e se suicida. Ela e vários outros cientistas se mataram em situação similar, né? E daí o governo chinês resolveu fazer um grupo de investigação liderado principalmente pelo Shi Qiang, que é esse policial militar aqui à esquerda, e o Wang Miao, que é um especialista em nanopartículas. Os dois então se unem para investigar esse caso da morte dos cientistas, né? E uma coisa que eles percebem logo de cara é que isso está ligado a uma organização chamada Fronteiras da Ciência, que é dirigida pela Shen Yufei. A Fronteiras da Ciência é uma organização que explora exatamente isso que o nome diz, né? A fronteira da ciência. A visão deles é que a gente não é capaz de tecer teorias científicas sobre aquilo que a gente não pode fazer experimentos. Então, por exemplo, se houver uma quinta ou sexta dimensão no nosso universo que a gente não tem acesso a ela, a gente não consegue dizer nada sobre isso, né? Então é bem interessante, a ideia realmente tem uma lógica, até um pouco religiosa nessa história toda, e nessa instituição eles falam sobre duas hipóteses, que é a hipótese do atirador e a hipótese do fazendeiro. Ambas querem dizer mais ou menos a mesma coisa, que podem haver coisas além daquilo que a gente pode fazer experimentos e observar, e que, portanto, inevitavelmente a ciência ela tem um limite, ela tem uma fronteira, né? Se você quiser entender em detalhe essas hipóteses do atirador e do fazendeiro, elas são descritas no segundo episódio da série e do meu playlist aqui também. Em determinado momento da série, a gente fica conhecendo essa outra moça aqui, a Ye Wenxi, que é a mãe da Yang Dong. Ela também é uma astrofísica, ela também é uma cientista, e ela tem uma característica muito interessante. Ela, tal como o Wang Miao, são duas pessoas, dois cientistas, que tiveram contato com a organização Fronteiras da Ciência e não morreram, e não se suicidaram. Então, a maior parte dos outros cientistas que teve contato com Fronteiras da Ciência, algum tempo depois se suicidou. Esses dois não, né? E daí a gente fica sabendo um pouco sobre o passado da Ye Wenxi, que o pai dela foi acusado durante o período da Revolução Cultural Chinesa. Vocês sabem, né? A Revolução Cultural Chinesa foi um período bastante macabro na história da China comunista. O Mao Zedong começou a governar a China lá em torno de 1949, quando teve a Revolução Comunista, e nos primeiros anos, tudo bem, fez um monte de propostas e várias ideias novas socialistas, só que com o tempo começou a dar errado, né? Como todo socialismo dá errado, como todo comunismo dá errado, começou a dar tudo errado. E aí, qual foi a resposta do Mao Zedong? Foi justamente fazer essa revolução cultural, que foi ainda uma radicalização ainda maior do comunismo, de forma a atacar qualquer um que questionasse a doutrina comunista do Mao Zedong, que questionasse o partido. Afinal, se está dando errado, deve estar dando errado porque o capitalismo, os burgueses e coisa e tal estão infiltrando o governo chinês, né? Igual o Lula está falando que o problema do Brasil é os infiltrados do Bolsonaro, né? Enfim, é esse tipo de coisa que todo comunista vem com essa ideia, né? Enfim, então esse período muito grave da Revolução Cultural foi justamente um período de muita violência. E o pai da Ye Wenxi, ele foi pego
por essa coisa, porque ele era um cientista conhecido, e ela sofreu muito, por quê? Porque a mãe dela e a irmã dela denunciaram o pai para a polícia chinesa, né, para o pessoal da Revolução Cultural Chinesa. Tinha essa característica também, eles incentivavam os jovens a delatarem os pais que não tinham ideias comunistas e coisa e tal, que falavam contra o comunismo, e todo o crime do pai dela foi ter feito um artigo em que ele citava cientistas ocidentais como Einstein e outros cientistas, porque na visão da Revolução Cultural Chinesa, esses cientistas eram os burgueses da ciência. Na visão dos chineses, todo conhecimento vinha do proletariado, das pessoas pobres, e os cientistas eram apenas pessoas que roubavam esse conhecimento dos mais pobres e usavam aquilo, botavam no seu nome, então não podia usar nome de cientista ocidental. É uma besteira isso, lógico, não preciso explicar isso para vocês, mas isso foi um fato histórico real, né? Outra coisa bacana, como eu mencionei nesse episódio, foi justamente o tom de crítica à Revolução Cultural, e a gente vai ver que isso continuou depois. E aí, mais tarde, na investigação lá do suicídio da Yang Dong, eles foram conversar, foi tanto o Shi Qiang quanto o Wang Miao, foram conversar com a Shen Yufei, que é a líder lá das Fronteiras da Ciência, né? E aí ela falou um negócio para eles, ela fala várias coisas, mas uma coisa que ela falou para eles que chamou a atenção foi o seguinte, que a Yang Dong, ela se suicidou, é verdade, mas não no momento que eles achavam que ela iria se suicidar. Por quê? Porque na investigação deles, eles descobriram que todos os cientistas que entram em contato com fronteiras da ciência começam a ter alucinações e daí, em determinado momento, percebem que a física não funciona mais, está dando tudo errado, coisas estranhas, e aí entram em desespero e acabam se suicidando. O fato é que ela passou por esse processo, mas daí ela decidiu se afastar da física, ela parou de fazer o experimento que ela estava fazendo, parou de trabalhar naquele experimento dela, e com isso ela voltou a ter uma vida normal, né? E aí ela decidiu justamente se casar e coisa e tal, e virar dona de casa, e, enfim, e aí, ou seja, ela não morreu no momento que eles achavam que ela iria morrer, mas acabou que depois, passou alguns meses, e aí ela efetivamente se suicidou. E daí foi esse o estudo que o pessoal começou a juntar, isso já é no capítulo anterior, no episódio 10, o Shi Qiang, o Wang Miao e a Xu Binbin, que é assistente do Shi Qiang, e aí eles estão tentando descobrir o que aconteceu de errado na vida da Yang Dong depois que ela passou por essa crise toda de não acreditar mais na ciência, mas ela não se suicidou, ela continuou. A maior parte dos cientistas se suicida neste momento, né? E aí ela passou a ter uma vida normal, passou a ter uma vida de dona de casa, preparando o casamento dela, então tá aqui ela andando de bicicleta com o noivo dela, escolhendo roupa do casamento, aquele negócio todo, ou seja, ela virou uma pessoa normal, né? E aí o que eles descobrem é que depois de muitos meses ela acabou aceitando um emprego para ensinar física para outras pessoas. Então ela não estaria trabalhando diretamente com física aplicada, mas ela teria novamente se envolvido no mundo da física, né? E daí, depois que ela aceitou esse emprego, 3 dias depois ela se suicidou. Então, ou seja, realmente tem alguma coisa a ver com a questão da física, talvez ela tenha se salvado justamente porque ela parou de mexer com isso, e no que ela voltou a mexer mais adiante, ela acabou morrendo, né? E daí, na discussão deles aqui, eles lembram de uma coisa, né? Que, poxa, a gente tem que falar com a Ye Wenxi, né? A mãe da Yang Dong, porque a Ye Wenxi pode saber alguma coisa sobre o caso da filha, né? E daí, de fato, o Wang Miao, ele vai falar com a Ye Wenxi, com a mãe da Yang Dong, que também é uma astrofísica, que também sobreviveu a essa coisa toda, e daí ela começa a contar um pouco da história dela, né? E daí ela conta que durante o período da Revolução Cultural, ela foi enviada, ela como era já uma estudante formada, ela já tinha conhecimento. Naquela época a China passou por uma ideia de que não, esse pessoal que tem muito conhecimento, que sabe muito, são todos capitalistas, então vamos tirar o pessoal das universidades e mandar para o campo para podar a árvore, né? E foi exatamente isso que fizeram, né? E mandaram ela, inclusive, a Ye Wenxi, ela foi mandada para florestas do norte, lá na China, onde ela passou a trabalhar trabalho manual de cortar árvore, e essa era a visão do governo comunista chinês. Isso não aconteceu em outros lugares também, no Khmer Vermelho, lá do Camboja, foi ainda muito pior, né? Botaram todo o pessoal camponês para as cidades, para executar trabalhos da cidade, e pegaram todos os intelectuais e mandaram para o campo para executar trabalho do campo, e adivinha se deu certo, né? Você pode imaginar que não deu certo. Foi a maior
tragédia possível, morreram milhares de pessoas de fome simplesmente porque o conhecimento é diferente, não é questão de classe social ou o que seja, você precisa ter conhecimento para mexer com as coisas, mas enfim. Ela foi para esse campo de cortar floresta lá no norte, e lá ela conheceu o Bai Mulin, que é um repórter que escreve coisas muito bacanas, e aí o Bai Mulin e ela tem uma espécie de um romancezinho. Ela está contando a história aqui. Ele passou para ela um livro, Silent Spring, ou Primavera Silenciosa, da Rachel Carson. É um livro que eu já critiquei muito, é um livro ambientalista. Foi, na verdade, talvez o primeiro livro ambientalista, né? Esse tema, hoje em dia, do ambientalismo é uma coisa muito comum, mas a gente está falando aqui de 1960. Naquela época, ninguém falava de ambientalismo, de proteger a natureza, não tinha isso. Esse livro da Rachel Carson foi um dos primeiros que falava sobre isso e falava contra o DDT, né? Um absurdo, não tem evidência nenhuma que o DDT seja algo ruim de fato, mas ela conseguiu banir o DDT com esse livro, que é basicamente um livro de ficção. Mas deu início a essa coisa verde, né, ambientalista e coisa e tal. E aí ela conhece o Bai Mulin, né? E eles têm um certo romance ali, ela vai na cabana dele, nada sexual, tá? Não chegou nem a se beijar. O romance, a coisa mais avançada que eles vão é encostar uma mão no outro. Mas rola, né, aquele coisa de romance, ela vai lá, ajuda a passar limpo alguns textos dele e se oferece para lavar a roupa dele, essas coisas assim de paixão não sexual, né? E, bem, é assim que termina o episódio 10, né? Os dois vivendo ali meio que um romancezinho platônico ali na colônia. Os dois são muito educados, ela é muito educada, ele também, coisa e tal, estão se ajudando ali. Mas uma coisa meio subversiva, porque esse livro aqui é proibido. O livro não pode falar sobre esse livro, não, né? E ela lê o livro todo lá, discute com ele algumas coisas e coisa e tal. Então, é assim que termina o episódio 10. Então, vamos falar agora sobre o episódio 11. O episódio 11 começa, então, onde terminou o 10. De novo, estamos aí em 1964, que é o ano, né? E os dois estão ali muito unidos, muito juntos, o Bai Mulin e a Ye Wenxi, e ela está copiando para ele as cartas dele, porque como ele é obrigado a usar a motosserra, as mãos deles tremem muito, então ela vai lá e copia as cartas para ele, os textos dele, inclusive um texto que ela achou muito forte, mas muito bom, justamente introduzindo esse tema do ambientalismo lá na China, né? E ela ficou meio preocupada com isso, e aí quando ela estava indo embora, ela se oferece para lavar a roupa dele, falou, não, que a sua roupa tá suja e coisa e tal, enfim, aquela história que dá pra ver que os dois estão enamorados ali, estão um gostando do outro, mas é uma coisa totalmente platônica, eles não chegam nem a se beijar aqui nesse episódio, né? E a partir daí, ok, ele avisa a ela que ele vai vai falar no comando central, ele foi chamado lá para o comando central chinês, e daí é isso que acontece. Então eles se separam, ele vai lá para o comando central e ela continua lá na colônia cortando árvores, né? Até que o pessoal chama ela lá no campo, ela está lá cortando, fazendo o trabalho dela lá de cortar árvores, e o pessoal chama ela para ela ir, porque o representante do partido chegou lá e quer conversar com ela, né? E aqui está a reunião que é feita, né? Uma reunião que é bastante típica de comunismo, né? Esses dois aqui, esse aqui e esse outro cara aqui, são os chefes dessa colônia que eles estão lá trabalhando, né? Cortando árvores e coisa e tal. E esse rapaz que está sentado aqui de costas é um chefão lá do partidão que veio só para falar com a Ye Wenxi, né? Então eles falam para ela, ó, fala a verdade, que senão você vai se complicar, fala tudo que tiver para falar, né? E aí ele mostra para ela o texto que ela tinha traduzido, que ela tinha transcrito do Bai Mulin, e daí pergunta para ela se foi ela que escreveu aquele texto, né? E aí o que ela fala foi justamente que, olha só, primeiro ela evita falar, ela não quer falar porque ela sabe que ela vai ter que entregar o Bai Mulin, né? Mas ela não tem alternativa, ela fala, não, eu apenas transcrevi o texto não é meu, eu só transcrevi ele. Aí o representante do partidão fala, não, a gente sabe que você está mentindo, que você que escreveu essa carta, que não foi cópia de outra carta, não. Aí a grande reviravolta, eles trazem o Bai Mulin,
O cara que tava, estavam todo um casalzinho apaixonado ali, o cara entregou ela. Pior, né? Ela tá falando a verdade, ela realmente só estava copiando a carta para ele. A questão é, como o teor daquele artigo era um artigo muito revolucionário, ou antirrevolucionário, como eles chamavam lá na época, era um artigo antissocialista, como eles diziam, né? Então, é um artigo ruim. Então, o que aconteceu? O Partido Comunista Chinês apertou ele, o que ele fez? O filho de uma puta, ele foi lá e dedurou a menina. Falou que não foi ela que escreveu tudo e ela só me pediu para levar essas cartas para fora da colônia, então é tudo culpa dela e coisa e tal. E o pior é que, como ele já era um cara mais sênior no partido, tá vendo? Tá ele aqui do lado do cara lá do interrogador chinês, então eles acreditam nele e não nela. E até o livro, eles trazem o livro para ela, perguntam se ela leu esse livro e coisa e tal, e ela fala que ele me emprestou o livro para eu ler. Ele fala que não emprestou nada, que talvez ele tenha sido culpado de não cuidar do livro adequadamente, né, porque ele era encarregado de traduzir esse livro para o chinês, justamente para o partido ficar sabendo do que estava acontecendo ali, né? Então eles falam que ele tinha direito de ter esse livro, mas ele pode ter sido descuidado, e daí ela pegou o livro e leu e ficou com ideias ocidentais, ideias capitalistas na cabeça, e ela que teria escrito aquele artigo e só pediu para ele para levar o artigo para fora. Olha que filho da puta, o cara tava os dois apaixonadinhos, bastou o Partido Comunista apertar o cara peidou, né? É o que eu falo, gente fraca, gente covarde, meu amigo, é um passo para traição, nunca se aproxime de gente covarde. E daí ela fica muito sentida, né, com o cara mentindo e coisa e tal, e pior, os caras tomam o partido dele o tempo todo, né, acham que ela, justamente por ela ser uma pessoa meio isolada, ela já tinha o problema do pai dela lá, né, ela já era de uma família renegada, então ela já estava numa classe muito baixa, já não tinha os favores do comunismo, e daí o pessoal fica contra ela, ele até em determinado momento ele joga o livro na cabeça dela, machuca ela ali, mas eles continuam discutindo e acusando ela de ser ela que é a revolucionária, ou a antirrevolucionária, como eles diziam, né? E daí ela é enviada para o quartel central lá, ou para um governo central, justamente para ser julgada por subversão. E aí aqui ela tá numa cadeia muito fria, passando muito frio e coisa e tal, justamente para ser interrogada pelos líderes lá do partido, por um grupo, né? Não é um líder top, mas é algum grupo regional ali que ia interrogar ela, aquelas práticas típicas de ditadura, de não, assina aqui para você sair livre, coisa, ela morrendo de frio, aí chega a mulher lá, dá um pouquinho de calor para ela e coisa e tal, e a mulher, nem falo o nome dela aqui, mas é uma interrogadora lá do partido, né? Ela fala, olha só aqui, a declaração já está pronta aqui. A declaração é contra o seu pai. Basta você assinar no final e acabou esse pesadelo para você. A gente vai botar você de novo lá nas florestas do norte, você vai voltar a cortar árvore como estava falando antes, né? E daí ela fala, não vou assinar isso, não vou denunciar meu pai. E eles insistem, né? Inclusive em determinado momento falam que já tem 4 testemunhas contra o pai dela, inclusive a irmã dela que assinou aqui a primeira assinatura. Então eles falam para ela, olha só, você assinar também não vai fazer diferença nenhuma, seu pai já está encrencado, seu pai já era, então assina aqui que você vai ser liberada e pronto, e acabou esse pesadelo, não tem nada, para o seu pai não vai mudar nada. Ela continuou não aceitando assinar, porque ela falou, não, eu não concordo com isso, meu pai não é essas coisas, não fez essas coisas erradas, eu não vou assinar. E lembra que ela está nesse momento passando frio, no meio do nada, sabendo que ela pode ser executada a qualquer momento, pode ser morta ali, qualquer coisa, ela não abriu mão dos princípios dela. Ao contrário do Bai Mulin lá, que no primeiro apertinho que deram, ele saiu acusando ela de fazer as coisas e coisa e tal. Ela não acusou, não fez o mesmo com o pai dela, não aceitou fazer parte dessa engrenagem ditatorial, né? Então, isso é bacana isso aqui, porque eu vejo que eles estão refletindo realmente esse período da Revolução Cultural Chinesa de forma autêntica,
mostrando o quanto o comunismo é algo errado, né? E, de certa forma, foi surpreendente para mim isso, porque eu imaginei que os chineses talvez censurassem esse tipo de coisa. Mas eu já vi gente comentando aqui, nos comentários do vídeo, inclusive, que tem um porém nessa história, né? De fato, o pai do Xi Jinping, né, que é o atual presidente chinês, o pai dele foi uma das vítimas da Revolução Cultural. Então, embora o governo chinês hoje em dia ainda tenha muitas práticas ditatoriais e coisa e tal, mesmo o governo chinês hoje em dia repudia o que aconteceu na época da Revolução Cultural. Então, a época da Revolução Cultural, realmente até o governo comunista de hoje da China entende que foi um erro isso, que foi um exagero, que se matou um monte de gente de forma injusta e talvez por isso eles não tenham problema em colocar isso amplamente na série. Mas, de qualquer forma, fiquei muito satisfeito em ver esse tipo de coisa retratado na série, né? O que eu quero ver agora é se na série vai aparecer também a manifestação da Praça da Paz Celestial, né? Da Tiananmen Square, lá na China. Porque, vocês sabem, né? Esse massacre da Praça da Paz Celestial aconteceu já no governo do Deng Xiaoping. Já não era mais o Mao Zedong. O Mao Zedong já tinha morrido, assumiu o Deng Xiaoping, e foi justamente o Deng Xiaoping que decidiu mudar a forma da China. Ele viu que as outras repúblicas comunistas no mundo todo estavam acabando, então várias revoluções na Rússia, na Ucrânia, em todo o leste europeu, a ponto de que realmente pouco tempo depois disso, né, 10 anos depois disso, de fato as repúblicas socialistas soviéticas caíram todas, né, o Muro de Berlim caiu e coisa e tal. Então, quando Deng Xiaoping assumiu lá em 1974, ele realmente resolveu mudar essa coisa da China e abrir mais o mercado e voltar a ter práticas capitalistas na China, né? Não é um capitalismo de fato, não é um livre mercado de fato, o governo ainda controla tudo, mas é uma abertura em relação ao que havia antes. Então o Deng Xiaoping fez isso, mas justamente durante o período dele houve esse grande protesto de estudantes na Praça da Paz Celestial, que eles queriam justamente liberdade, queriam o fim do governo comunista opressor, só que a resposta do Deng Xiaoping não foi tão positiva, acabou sendo um massacre. Fala-se mais de 3 mil mortos, a polícia abriu fogo contra os manifestantes na Praça Tiananmen Square, e esse massacre, como já foi na fase, digamos, capitalista da China, entre aspas, esse ponto não é tocado na China, né? Existem até algumas brincadeiras que o pessoal não deixa, não pode nem falar em Tiananmen Square ou Praça da Paz Celestial, que a China corta as informações, corta sala de jogo online, esse tipo de coisa, o pessoal usa até isso como arma em jogo online, né? Enfim, vamos ver se eles vão chegar a criticar essa fase da história da China, mas de qualquer forma achei bem positivo eles estarem criticando a ditadura que houve na época da Revolução Cultural, porque de fato foi uma ditadura terrível, né? E daí volta para o presente, e o Wenxi conversando com o Wang Miao, falando sobre a tortura dela, a tristeza que foi. E ela falando que foi realmente, passei por muitas dificuldades, mas dali que eu fui pro... mas foi nessa aventura que eu realmente conheci a questão ambiental, né? Que eu me toquei da questão ambiental, de como o ser humano está degradando o ambiente, coisa e tal, e aí fala que como o ser humano é maléfico para o planeta e coisa e tal. É o que eu falei no vídeo de ontem também, dá para ver por que eu enchi... Ok, ela passou por muitos sofrimentos, por muitas dores e coisa e tal, mas esse pessoal ambientalista a gente não pode confiar, justamente esse pessoal que não gosta de ser humano, que gosta de animal, que gosta da natureza, mas não gosta do ser humano, esse pessoal é o pior pessoal que tem. Esse pessoal são os verdadeiros vilões do mundo, né? E daí dá a entender no final de que a punição dela foi justamente ser enviada para o Observatório da Costa Vermelha, que, lembra, no capítulo anterior isso passou também, né? Quando eles estavam lá na Floresta do Norte, eles viam essa grande montanha aqui com um observatório em cima. Então ela foi enviada para lá. Era uma espécie de punição, porque é uma área muito remota, ninguém queria ir para lá, porque você fica isolado de todo mundo, são poucas pessoas que ficam ali no observatório. E ela foi para lá não como astrofísica, ela foi para lá como ajudante, ou seja, ela era para limpar o chão,
varrer as coisas, esse tipo de coisa. Para isso que ela foi lá para esse observatório, né, como punição por tudo isso que aconteceu nesse período enquanto ela estava na Floresta do Norte, né? Bom, e com isso a gente conclui esse capítulo. Bom, eu achei bacana esse capítulo, foi um capítulo meio atípico, porque passou todo no passado, né? Praticamente o capítulo inteiro foi em flashback da história dela lá na Floresta Vermelha e mostrando como que ela sofreu, né? A questão do pai dela que foi denunciado, agora ela que foi sacaneada pelo cara lá, o garotinho que ela tava meio afim do cara, tava querendo, né, dar pro cara, o cara não quis nada com ela, ainda fudeu ela da pior maneira possível, né, denunciando ela pro Partido Comunista. Então, filho da puta daquele cara, né? Eu te falar um negócio. Enfim, realmente ela tem motivos para ser revoltada contra a humanidade, né? E o que a gente vai ver é isso, é que cada vez mais ela se isola, ela começa a não querer mais contato com humanos, a ficar só mesmo no estudo e coisa e tal. E a gente vai ver mais adiante que isso acaba levando a uma tragédia para a humanidade como um todo, né? Enfim, essa é a situação. Então termina justamente com ela chegando lá no laboratório, que curiosamente, se você voltar lá no primeiro episódio, já aparece um flashback dela, já nos anos 1980, ela trabalhando no laboratório, mas já trabalhando como astrofísica, ou seja, ela foi para lá para trabalhar como faxineira, ajudante de ordens, mas no final das contas, como ela é astrofísica, ela entende do assunto, ela acabou começando a ajudar o pessoal em outras tarefas lá e... em 1980, ela começou a responder aos aliens. Pois é, isso que é o problema.